Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Oliveira, aluno da 7ª turma do Mestrado Profissional em Educação Física, do ProF, e eu vou trazer nessa apresentação um roteiro apresentando um mapa conceitual que foi elaborado como uma avaliação para a disciplina de problemáticas da educação física. Nesta apresentação será discutida as problemáticas que são presentes nas aulas de educação física escolar, de uma perspectiva crítica emancipadora, ela é fundamentada também em Paulo Freire, que foi um dos conteúdos trabalhados, um dos temas trabalhados dentro das nossas aulas, de forma a contribuir com a renovação pedagógica de forma mais inclusiva, mais reflexiva e transformadora. Então, será uma análise de como determinar as práticas tradicionais, especialmente o chamado rola-bola, e do impacto desse processo dentro da educação. E apresentar uma possibilidade de renovação, promovendo uma formação mais integral, crítica e cidadã para o aluno, para o estudante. O termo rola-bola, ele representa aquelas aulas sem planejamento pedagógico, onde o professor ele disponibiliza os materiais esportivos para o aluno, mas para que eles joguem livremente, sem um contexto mais reflexivo das aulas. Então, o professor ele não tem um papel de mediador, como é o que a gente prevê ou o que é o previsto dentro das concepções de Paulo Freire, que eu vou falar um pouquinho também numa renovação pedagógica. Então, assim, as aulas de educação física, quando ela tem um contexto, o rola-bola, conhecido e tradicionalmente falado entre os profissionais, ele tem umas consequências de aulas mais repetitivas, aulas talvez mais desmotivadoras para os alunos, que acaba, de certa forma, excluindo aqueles que têm menor habilidade, favorecendo aqueles que têm mais habilidades e com isso proporcionando uma vergonha, uma insegurança e até mesmo um afastamento e dentro disso tudo uma consequência a indisciplina dentro das aulas de educação física. Quando falamos das problemáticas da educação física, o rola-bola ele sempre se destaca como um problema sério e agravante às aulas. Ele é um tema recorrente há muitos anos e alguns profissionais, até mesmo uma entrevista que eu fiz, um dos profissionais relatou que ele não vê isso como algo atual. Porém, em discussões nas aulas e com os colegas, a gente percebeu que há sim, especificamente nesse colega na escola que ele atua não há, mas em outras escolas nós identificamos e de forma muito presente, de forma muito forte. E isso ocasiona, como aqui apresento dentro do mapa conceitual, um afastamento de alguns alunos. Então, aqueles alunos que não têm muita habilidade e que não vão participar daquele jogo propriamente dito, eles acabam se afastando, muitas vezes desenvolvendo alguma atividade em paralelo, mas em pequenos grupos, sem aquela interação social e sem uma aprendizagem mais significativa. Então, esse afastamento ele pode, e muitas vezes ele causa uma indisciplina entre os alunos, Às vezes o aluno sem um direcionamento ele acaba se tornando um aluno indisciplinado. Então as aulas elas acabam sendo muito repetitivas, não tem uma continuidade nas aulas, isso proporcionando uma baixa motivação aos alunos, fazendo com que eles fiquem desmotivados. E aqueles alunos que porventura são mais reservados, eles acabam tendo vergonha por não ter habilidade e, consequentemente, acabam evadindo, eles acabam deixando as aulas. Então, tudo isso é ocasionado por aulas repetitivas, É uma exclusão do menos habilidoso, causando a falta de motivação, a vergonha. E isso tudo gera problemas e situações que a gente precisa ter uma atenção, que são questões sociais e emocionais, socioemocionais, onde aquilo que poderia ser aquela aula que poderia proporcionar uma interação social, uma aproximação maior entre os alunos, acaba causando esse afastamento e dificuldades em socializar. Então eu falava sobre o rola-bola e agora eu vou direcionar a fala justamente contrária, a uma renovação pedagógica, onde o professor
ele é o mediador, ele é o centro, é uma concepção de Paulo Freire, onde nós temos uma aula com maior diálogo, uma participação ativa, né, uma consciência crítica, onde é determinado e citado por ele como uma educação emancipadora, né? Então o professor ele é o centro, ele é o mediador, ele que faz essa interlocução entre o conteúdo, entre as informações, né? Trazendo essa renovação pedagógica que busca a educação física, sair daquele tradicional rola-bola, para uma formação mais integral, uma formação do aluno, onde ele tem um conhecimento integral. Então ele poderia até se utilizar o professor do esporte, sem problema algum, mas uma aula contextualizada, né, onde ele não vai simplesmente fornecer esse material para o aluno, né, e não ter uma contextualização. Então essa renovação pedagógica, ela vem, né, para trazer toda aquela lacuna que existia, proporcionando uma educação mais crítica e mais reflexiva, onde o aluno ele recebe o conteúdo, mas ele tem uma compreensão maior do que o professor busca com aquele conteúdo, né? Talvez trabalhando esporte, mas trabalhando especificamente o respeito às regras, talvez trabalhando uma questão, às vezes indo para uma questão mais física, mas talvez buscando não somente a técnica da modalidade que está sendo trabalhada. Essas aulas de educação física, dentro de uma proposta de Paulo Freire, é com o objetivo de romper aquele modelo tradicional de ensino, né? Falando especificamente, contextualizando com rola-bola, mas não somente o rola-bola, né? Aquela formação onde o profissional ele trabalha a educação física, mas não num contexto tão de uma criticidade maior, onde há o diálogo, como propõe Paulo Freire. Então o professor ele não é, para Paulo Freire, apenas um transmissor do conteúdo, mas ele é aquele mediador da aprendizagem, estimulando a reflexão, a autonomia e uma participação crítica do aluno. Isso que busca Paulo Freire quando traz, né, essa renovação pedagógica. O professor mediador, ele é aquele professor que vai organizar as experiências, problematizando aquelas práticas corporais, contextualizando os conteúdos e essa promoção, né, promovendo essa inclusão que busca essa renovação. Então, a renovação ela transforma a prática do professor, essa prática docente, numa busca de uma educação física mais crítica, reflexiva, ela voltada para uma formação integral do aluno. E isso é uma perspectiva importante, né, para a sala de aula ou para a quadra, para o chão da quadra, como nós dizemos, porque ela vai fazer com que o aluno ele tenha essa formação integral e a educação física ganhe espaço dentro das escolas. Durante muitos anos a educação física ela era vista como uma disciplina secundária, terciária, então ela era muitas vezes deixada de lado. Tivemos aspectos que nos desfavoreceram com reduções de carga horária, até por isso a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões das leis. As leis elas estabelecem, né, a educação física como um componente obrigatório, o que é muito bom, mas a gente precisa ainda analisar, quando a gente fala em problemáticas, questões, por exemplo, de gênero nas aulas de educação física, né? Nós ainda passamos por problemas onde todas essas afirmações, digamos assim, todos esses comentários feitos anteriormente, nos colocam ali como uma separação entre meninos e meninas, estereótipos, preconceitos, exclusão, né, do feminino ali em determinados esportes. A gente percebe isso dentro da escola, visto, por exemplo, como um futsal sendo uma modalidade esportiva masculina e o vôlei uma modalidade esportiva feminina. Sabemos que não é assim, mas ainda percebemos isso, e isso tem que ser trabalhado dentro da sala de aula. Todas essas questões legais, todas essas questões de uma renovação pedagógica, elas são importantes e se fazem necessárias para que a gente consiga aulas de educação física, um espaço escolar com maior inclusão, com uma maior equidade e respeito. Então, uma participação igualitária, uma superação de estereótipos e um respeito às diferenças. Dentro dessas aulas que não são dentro de uma perspectiva de renovação pedagógica, nós temos a esportivização na educação física,
onde o foco ele é o esporte, ele visa muitas vezes única e exclusivamente a competitividade, que é uma característica mais antiga de uma educação física mais antiga, mas muito presente ainda dentro das escolas, e ela acaba valorizando aqueles mais habilidosos, assim como a gente já havia comentado, quando a aula ela é uma aula mais livre, ela valoriza o mais habilidoso e ela deixa aquele menos habilidoso muitas vezes de lado, porque ele mesmo vai saindo, ele vai deixando de participar das aulas, ele vai perdendo a motivação porque ele percebe que ele não tem a mesma habilidade que os outros alunos, né? Então ele acaba ou abandonando, evadindo, ou reduzindo as práticas, né? Então essa característica é o excesso do foco no esporte, uma competitividade exagerada e uma valorização dos alunos mais habilidosos. Agora a gente começa a caminhar para uma discussão legal, né? Os aspectos legais da educação física. Então nós temos aí a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e nós temos também a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Então o que a gente precisa dentro, né? Qual foi a proposta, qual foi a ideia para trabalhar esses temas? Nós temos ali a LDB, que ela reconhece a educação física como um componente curricular obrigatório. Então é uma base legal que fortalece a nossa profissão, a importância que traz a compreensão do porquê ter a educação física integrada às escolas. E nós temos também a BNCC, que ela orienta essas competências e habilidades voltada para uma formação integral de cultura corporal e inclusão. Então, os nossos diálogos, a contribuição que Paulo Freire traz, ela coloca também essa relação LDB, leis, BNCC, num contexto de aprendizado, né? Quando a gente coloca lá, quando Paulo Freire coloca aqui um diálogo, uma escuta, uma consciência, tem uma relação direta com o que as leis vão buscar e com o que as leis fazem com que haja compreensão para que realmente fortaleça, né? A educação física ela viveu alguns momentos e ainda vive alguns momentos difíceis, porque mesmo com leis, mesmo baseado por leis, quando há às vezes alguma mudança, há umas compreensões distintas. Nós temos um problema hoje muito grave, que é essa compreensão do que diz, quando o aluno pode ter o afastamento por ter uma carga horária que ele cumpre em uma outra atividade. Então, será que realmente há uma interpretação correta da lei? Será que há uma brecha na lei? Então, todas essas leis, né, independente de BNCC ou LDB, elas precisam passar por constantes atualizações, justamente porque há mudança, né? No dia a dia, as visões, as interpretações, elas vão mudando e se faz necessário compreender essas mudanças para melhor adaptação do que a gente busca para a educação física de qualidade. Quando a gente busca trabalhar a educação física numa concepção mais renovadora, a gente busca e a gente faz uma análise entre o ensinar a fazer, né, e o ensinar sobre o fazer, que é justamente uma concepção, talvez, da palavra ali, do que a gente vem trabalhando e vem conversando na apresentação desse material para vocês. Não é o simplesmente fazer, né? Quando o aluno ele sabe fazer, então ele aprende lá uma modalidade esportiva, ele sabe fazer, né? Ele pode aprender a fazer, mas o que a gente está buscando aqui é ensinar sobre o fazer, né? O que esse fazer traz, qual é a perspectiva que traz de criticidade, qual é a perspectiva que esse saber sobre o fazer traz para a contextualização de aprendizado de vida, né? Porque o simples fato do fazer pelo fazer, não que ele não tenha uma importância ou não que ele não traga algo que seja necessário a gente refletir. É importante que o aluno, que esse estudante ele saiba o gesto técnico, que ele desenvolva o gesto técnico, mas a gente tem que pensar que ele compreender sobre esse fazer, né? O que a execução desse gesto técnico realmente, efetivamente, traz para ele, aluno, de aprendizado, né? Será que numa disciplina de atletismo, quando você está trabalhando em educação física, o atletismo, o conteúdo do atletismo,
é simplesmente o correr, né? Ou o que esse correr pode trazer para o desenvolvimento desse aluno, né? Qual é o desenvolvimento motor, qual é o ganho motor que esse aluno vai ter nessa perspectiva. Então a gente não pode falar simplesmente da prática, a gente não pode simplesmente trabalhar as técnicas, mas sem que o aluno compreenda, não que a gente tenha que deixar de trabalhar, mas a gente precisa que o aluno compreenda quais benefícios essas práticas, essa execução prática, essa técnica vai propiciar para um melhor desempenho dele para a vida, né? Um desempenho motor. Então é essa análise que tem que ser feita, essa construção que a gente precisa fazer para que o aluno ele entenda essa diferença entre o fazer e o ensinar sobre o fazer, né? Ele compreender o que esse fazer tem e traz para a vida dele no dia a dia. A educação física ela tem um grande papel, é um papel dentro da escola, um papel social, e a educação física como um espaço de transformação social, eu acho que tem que ser um objetivo nosso como professores, como profissionais de educação física nas escolas, de transformar a vida dos nossos estudantes. E para que isso aconteça, a gente precisa, dentro de tudo isso que foi falado, a gente precisa realmente, né, de uma renovação pedagógica, a gente precisa que a aula livre com rola-bola que ele deixa de acontecer, que as leis que aqui foram citadas também, que elas sejam constantemente atualizadas, que sejam feitas novas compreensões para que realmente todo esse processo de aprendizado, ele no final ele seja transformador e ele seja de forma efetiva para o aluno, que ele seja uma educação crítica e uma educação de qualidade. Então, uma síntese da apresentação que as problemáticas da educação física, elas precisam, né, ser solucionadas, onde foram apontados alguns problemas, algumas problemáticas, mas também algumas saídas, né? Eu acredito que a gente seguindo uma concepção apresentada por Paulo Freire, por exemplo, a gente consiga sanar muitos dos problemas. Dependemos muito de políticas públicas de qualidade, mas eu finalizo, né, com essa fala, onde a educação física escolar ela deve superar as práticas excludentes e promover uma formação crítica, inclusiva e cidadã. E para isso, a gente precisa de um apoio político, a gente precisa de um trato nosso como profissional, onde a gente precisa acreditar, a gente precisa buscar as melhores soluções e, quem sabe, a gente reduzir essas problemáticas. Muito obrigado e até uma próxima.